Boa noite a todos. É sempre bom estar aqui, é sempre bom aprender, é sempre bom compreender a mensagem de Jesus, que nos consola, nos orienta e nos encoraja na nossa jornada, né? E para a noite de hoje a gente vai estar conversando sobre o 4º capítulo do nosso Evangelho, que fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no comentário, numa passagem aqui do Evangelho, Jesus conversa com um senador dos judeus, de nome Nicodemos, e falando que a gente não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí ele fala, mas como pode alguém sendo velho entrar novamente no ventre da sua mãe, nascer de novo? É um conceito que é uma dúvida que acaba a humanidade inteira se apegando a estes questionamentos, a estas colocações. No sentido de, olha, não tem como, né? Se você já nasceu, viveu, vai morrer, e encerramos o assunto. A gente tem essa mentalidade construída dentro de nós, que acabamos sendo no nosso dia a dia Nicodemos. Não tem como. Você já nasceu, morreu, não vai ter como vir, voltar, fazer esse caminho, porque a gente se apega a essa colocação do que não tem como voltar, alguém mais velho voltar para o ventre de sua mãe, né? Mas, e esse capítulo, a pilastra desse capítulo é a reencarnação. Como a fundamentada a mensagem de Jesus também na reencarnação. A mensagem de Jesus, ela vem como consolo para todos nós, vem como orientação, no sentido da gente procurar compreender esse passo a mais a qual ele estava trazendo para a humanidade. A humanidade estava pensando no aqui, no agora, aí pensa lá, mas a gente já entende que cá também a gente continua pensando no aqui e agora, né? Mas Jesus, ele amplia a nossa capacidade, ele dá uma informação que vai além daquilo que a gente estava acostumado, exatamente para a gente sair da nossa zona de conforto, né? E aí, mas como compreender, ou como a gente poderia estar vendo essa questão de reencarnar, né? Como isso como se fundamenta, né? E um dos princípios da gente estar fundamentando, a gente vai lá no começo do Livro dos Espíritos, dos atributos de Deus, tem um dos atributos que fala que Deus é bom e ele é justo. A gente pensa assim, Deus é bom e justo, tá? Mas como pensar esse Deus que é soberanamente bom, que ele é soberanamente justo, e a gente olha no nosso contexto social de dia a dia, olhamos para nós, olhamos para o próximo, a gente olha e fala assim, mas, amigo, onde que está essa bondade e essa justiça diante de tanta diversidade de situações? Diversidade de situações, de pessoas, de comportamentos, de atitudes. Uns têm tantos, outros têm poucos, uns têm muito, outros não têm nada, uns têm muita saúde, outros não as têm. Alguma criança tem problema de saúde, um idoso não tem, o outro ele abusa do que ele tem. Eu penso, mas onde que está essa justiça diante de tudo isso daí? E aí a gente é exatamente em cima disso daí que a gente entende a justiça de Deus. Porque Deus dá oportunidades para todos. Oportunidades iguais. E estarmos aqui vivenciando essa experiência hoje, em que nós estamos utilizando esse corpo, é uma das sucessivas encarnações que nós já tivemos. Agora, como nós estamos usando esse corpo e como nós estamos vivenciando a nossa experiência de hoje? Mas é muita dor, é muita dificuldade e as pessoas abusam. São escolhas. São escolhas. Aí a gente entende a justiça de Deus porque ele não está punindo esse ou aquele. Você fala, nossa, mas veio alguém, uma criança, desencarna cedo, tem um problema de saúde.
é punição, é castigo? Não, é uma oportunidade. E aí a gente vai, até no próprio Livro dos Espíritos, a gente vai em outro item, que fala o seguinte: sobre o que se funda o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai sempre deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Isso está falando o Livro dos Espíritos, né? E aí a gente fica pensando, mas então reencarnar, já que a coisa não está boa aqui, eu não vou melhorar muito, porque como eu tenho muitas, vamos pensar assim, já que eu tenho muitas, vamos deixar para a próxima. Mas, e se a próxima já estiver próximo, vamos pensar assim? Vai que a gente desencarna daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, e vai que eles programam para a gente reencarnar logo. Então, a gente vai deixar para a próxima, talvez o próximo seja logo, né? Mas a gente associa muito assim, trazendo dessa forma, a gente associa, não, como a gente tem muitas reencarnações, vamos deixando. Mas reencarnar, gente, não é simplesmente um processo de vai e volta. Se fosse simplesmente para ir e voltar, era fácil. É igual você sobe no escorregador, sobe e desce. Aí você, é igual criança, não faz isso? Você tem um escorregador, a criança sobe, aí ela desce. Aí ela fala, de novo. Aí sobe, e se você deixar, ela fica meio dia fazendo isso. Reencarnar não é isso, sobe e desce. Sobe e desce. Não é isso. Jesus fala, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas esse nascer não significa simplesmente o sobe e desce. É o renascer de compreensão, é o renascer de sentimentos. É o renascer de rever as posturas de quem somos, como eu estou agindo, os meus pensamentos, as minhas ações. O renascer é exatamente analisar quais são os meus pensamentos e quais são as minhas ações. No que os meus pensamentos e as minhas ações estão contribuindo ou influenciando as pessoas que estão à minha volta. Já que hoje se fala tanto influência, né? Todo mundo influencia todo mundo. O que as minhas ações, meus pensamentos estão influenciando os outros? Positivamente ou negativamente? O que eu estou acrescentando para a minha sociedade no meu dia a dia? O que eu acrescento na minha família através dos meus pensamentos e das minhas ações? Será se eu estou renascendo, se eu estou revendo a minha postura ou eu estou continuando assim? Deixa para lá, você já me conhece mesmo? Pessoas que falam, você já casou comigo sabendo que eu era assim. Mas será que não dá para mudarmos? Ou será que nós não estamos aqui para mudarmos? E a mensagem de Jesus nos convida exatamente a essa reflexão. Não é o simples fato de subir e descer. É renovar, rever aquilo que eu estou fazendo de errado. Porque se eu encarno carregando um monte de sentimentos como o ódio, a raiva, o ranço, ideias de a vaidade, esses sentimentos eles vão estar no meu dia a dia. Eu vou estar externando no meu dia a dia, na convivência, esses sentimentos. Aí eu vou viver aqui uma encarnação e se eu não modificar, se eu continuar me alimentando desses sentimentos, eu vou desencarnar levando eles. Aí eu vou e volto, carregando um peso, um fardo muito desconfortável. Porque vocês imaginem você carregar um sentimento de ódio durante 10 anos. Imagine você, durante 20 anos, você não conseguir perdoar alguém por algo que foi feito há 20 anos atrás. Mas toda vez que você lembrar daquilo que aconteceu, você trazer aquele mesmo sentimento de mágoa, de desgosto, de desprezo, cada vez você vai dando mais peso àquilo que aconteceu há 20 anos atrás. Imagine o desconforto que é para você, o desconforto que é no contexto familiar. Toda vez você ficar remoendo aquela situação.
E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes não tem atitude de inveja porque o outro comprou, o outro teve, e eu não tenho? Aí eu começo a me tornar uma pessoa mais depressiva, uma pessoa mais rancorosa. Puxa vida, o outro tem e eu não tenho. Tá, deixa ele ter agora, eu vou não ter agora, mas eu vou ficar em paz com aquilo que eu tenho. E muitas vezes eu não consigo ter paz com aquilo que eu tenho, porque eu fico desesperado porque o outro tem mais. Então, quando a gente fala renascer de novo, é exatamente rever esses pontos de vista que a gente tem no nosso dia a dia. Não vamos esperar uma próxima encarnação. Vamos aproveitar a encarnação que estamos tendo aqui e agora, para lidar ou digerir com aquilo que nos incomoda nesse momento. Ah, mas eu tenho um problema de saúde. Sim, ele dói, dói. Vamos buscar os recursos que a ciência, a medicina pode nos oferecer. Ah, mas ela não deu conta. Mas faz aquilo que está ao teu alcance. E aquilo que não está ao teu alcance, confia na misericórdia de Deus. Então que a gente possa ter esse cuidado, então dar esse espaço, se renovar. Um exemplo, vamos usar um exemplo simples do dia a dia aqui. Quantos de nós vêm aqui em busca de auxílio? Mas quantos de nós, enquanto estamos aqui no salão, nós estamos, entre aspas, distraídos? Nós nos distraímos porque alguém entra, ou porque alguém conversa, ou porque eu resolvo conversar com alguém que está ao meu lado. Ah, mas veio alguém comigo, eu trouxe um amigo, eu vou conversar um pouquinho. Eu estou distraído. Eu estou perdendo, entre aspas, desperdiçando uma oportunidade de me renovar em termos de pensamentos. Porque se eu procurasse me sintonizar com a equipe do plano espiritual, cujo nosso amigo falou que o plano espiritual chega, prepara este ambiente, nos acolhe com muito carinho. Quando nós chegamos aqui, não somente nós, não são só os voluntários que estão aqui encarnados. Nós temos uma equipe espiritual imensa. Eles prepararam este ambiente. Então, quando nós, no nosso dia a dia, falamos, hoje é dia de ir ao centro, dia de tomar meu passe. Quando eu faço isso, quando eu tenho essa lembrança, eu já estou me conectando com esse plano espiritual. Eles já estão atuando nas minhas necessidades. Quando eu chego aqui ao centro, eu me deparo com esse ambiente mais intenso de assistência. E aí, o que eu faço? Eu me distraio. Ah, mas eu já vim, eu já cheguei. Mas eu preciso continuar procurando me renovar. Porque aqui eles vão renovar, sim, os nossos fluidos. Eles vão trocar aquelas energias que não são tão salutares e que estão nos deixando em desarmonia por energia, por fluidos que nos harmonizam mais. Mas se eu ficar distraído com a conversa, se eu ficar distraído com o celular, se eu ficar preocupado ou tentando resolver um problema que está lá fora, eu não me harmonizo, eu não me sintonizo com esse plano espiritual. Então, aquilo que eu poderia receber desse tanto, eu recebo nessa proporção. Aí o centro é fraco. O centro não resolve os meus problemas. Ajuda. Mas eu preciso contribuir com essa vontade de me renovar. Então, quando a gente fala assim, olha, não deu para abordar todo o capítulo, mas dá uma lidinha em casa. Essa lidinha o quê? Faz com que a gente aprenda, com que a gente leia, com que a gente se eduque, e faz com que nesse momento em que eu estou lendo, eu estou numa renovação, no sentido de estar em sintonia com o plano espiritual. É uma prece, é uma evocação para que eles me auxiliem. Esse tempinho que eu vou me dando. Mas o que acontece comigo, eu não me dou esse tempo. Eu não me permito, porque eu quero que o outro faça. Eu quero que o plano espiritual resolva tudo. Mas é um trabalho de parceria. É um trabalho de equipe, é conjunto. Então, eu renascer de novo, não tem como o plano espiritual, não tem como Jesus fazer com que a gente renasça no circuito. Mas Jesus nos encoraja a fazer com que a gente renasça nos nossos propósitos. Então, quando eu venho aqui com o propósito, falando, não, eu vou receber mais, se eu me alimento disso de maneira muito intensa, eu recebo intensamente isso. Isso é renascer novamente. Então, a cada momento, a cada vez que eu venho, eu vou renascendo, eu vou me fortalecendo, eu vou me encorajando. Ah, os meus problemas se solucionaram? Não.
mas eu me encorajei, eu me fortaleci mais para eu dar conta de resolver cada um deles. Mas eu não consegui resolver hoje, amanhã. E o que faz a gente resolver os nossos problemas? É a perseverança naquilo dali. Quanto mais eu me mantenho perseverante e determinado a conseguir aquilo ali, eu vou conseguir. Mas se eu falar, não, eu não consegui hoje, eu não quero mais saber, ele vai continuar existindo a dificuldade. Então, quando eu me proponho a renascer nos meus propósitos, é exatamente nesse sentido, de eu me encorajar, eu fico grande diante daquele problema. Eu fico maior do que ele. E maior do que ele, eu tomo conta. Agora, se eu me distraio nesse meu processo, ele vai ficando cada vez maior e vai tomando conta de mim. Então, renascer de novo não é o circuito do vai e vem. Renascer de novo é ter vontade de ser uma pessoa nova a cada dia, a cada momento, a cada ato de pensar meu, é um propósito de ser alguém novo. E quanto mais eu me proponho, quanto mais eu me envolvo, melhor eu me aproximo de Deus. E mais eu compreendo que Ele é bom e justo. Que Ele vai me dando essas oportunidades de renascer a cada dia. Ele vai me dando a chance de compreender que eu não sou um injustiçado. Eu sou alguém que estou aqui para evoluir. E se o que eu tenho de ferramenta na minha mão hoje ela é desconfortável, com a minha mudança e o meu renascer de atitudes, na próxima encarnação eu vou estar numa situação mais confortável. Mas a gente entende que o confortável é um confortável de ociosidade. Mas a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não progride se a gente não se burilar. Imagine uma joia. O diamante você precisa burilar para que você possa comprar na loja. Não é quando você pega aquela pedra bruta lá na terra. Quando você pega aquela pedra bruta lá na terra, você olha e fala, isso aqui não vale nada. Mas vai depois lapidando para você ver a joia rara que é. Então que nós possamos olhar o que nós temos hoje e falar que é a oportunidade de eu renascer, vivenciando essa experiência e superando esse obstáculo. E eu supero esse, vem outro, vem. Mas quanto mais eu vou me renascendo no propósito, mais eu vou me sentindo mais encorajado. E aí eu lembro, finalizando, tem uma... Todo mundo já conhece a Cora Coralina, e eu peguei uma frasinha dela muito interessante, um parágrafo dela que é muito interessante quando fala assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É isso que significa renascer. E não importa se é muito tempo ou muito tempo que vamos estar aqui encarnados, mas que a gente possa tocar o coração de alguém. Nós nos movimentamos para chegar em Marte, para desfilar na Lua, mas nós não conseguimos tocar o coração de alguém que está dentro da nossa própria casa. Nós não fazemos esse movimento. Para que a gente possa pensar em ter as coisas, sim, viver essas coisas, usufruir. Agora nós vamos ter final de ano, todo mundo pensando nas suas férias, descansar. Façam tudo isso. Mas não esqueçam de sentimentos. Toquem o coração de alguém. Não espere que alguém venha e toque o seu. Se movimente para fazer a diferença no contexto social. E aí só outro trechinho. Porque todo mundo vê nas redes sociais, pega um monte de coisa nas redes sociais, eu também pego, tá? Não pego muito, mas às vezes eu pego alguma coisa. E aí eu peguei uma frase que fala assim: a felicidade, ela é incrível. Tão incrível que não importa se é sua ou não. É algo maravilhoso. Uma sociedade cresce bem desculpe. Faltou a voz. Mas
Vamos começar. Sumiu. Não é emoção, é falta de voz mesmo. Vamos começar novamente. A felicidade é incrível. Tão incrível que não importa se é sua ou não. É algo maravilhoso. Uma sociedade cresce bem quando as pessoas plantam árvores sabendo que não vão desfrutar das suas sombras. Boas pessoas fazem coisas boas para outras pessoas. É isso. Enfim, que assim seja.